E aí, galera, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula. Na última aula, nós vimos a geometria molecular e agora a gente vê polaridade. Tudo isso está ligado ali dentro das ligações químicas, né? Porque é a partir dessas ligações que eu consigo ver como os meus átomos estão ligados, que eu consigo ver a geometria e agora eu consigo ver a polaridade dela. Mas o que é polaridade? É nessa aula que a gente vai descobrir. Bora começar? Então, a polaridade ela está estritamente relacionada à eletronegatividade. Lembra quando a gente estudou as propriedades periódicas lá da tabela periódica? Então, uma das propriedades era essa eletronegatividade, era aquela tendência que determinados elementos tinham em atrair elétrons, lembra? Isso aí eram os formadores de ânions. Então, quando um átomo ele atrai um elétron para si com mais força do que o outro, a gente diz que ele é mais eletronegativo. E se a gente lembrar lá da nossa tabelinha, nós tínhamos grupos que tinham essa tendência de atrair elétrons e outros não. Então vamos pegar aqui, eu fiz uma setinha para mostrar. Então os primeiros grupos aqui dos metais, né, eles tinham baixa tendência de atrair elétrons, porque os metais eles só têm tendência a perder elétrons, eles são eletropositivos e não eletronegativos. E aí, avançando ali para a direita da tabela, né, quase ali no finalzinho da tabela, a gente tem uma tendência desses grupos a irem atraindo elétrons. O que acontece? Quando você vai saindo do grupo dos metais e chega aqui nos ametais e nos gases nobres, você tem aqui grupos que têm tendência a receber elétrons, que têm tendência a atrair elétrons. Isso já indica que eles são mais eletronegativos do que os metais. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Mas o que é essa polaridade? Então essa atração dos elétrons, que é o que a gente vai chamar agora de polaridade, é a capacidade que as ligações possuem de atrair cargas elétricas. Isso pode ser dado em ligações químicas ou diretamente pelas moléculas. Então, essa atração dos elétrons em uma ligação ou de determinado átomo é polaridade. Por que polaridade? Porque as cargas que são atraídas, elas são acumuladas em algum lugar. E esse local é chamado de polos. A pilha não tem polos positivo e negativo? Então, pensa que os nossos átomos também passam por esse processo. Alguns mostram essa tendência melhor que outros, e outros vai ser mais difícil de visualizar, não impossível. Mas a gente vai ver de um jeitinho que vocês vão entender isso aqui rapidinho. Belezinha? Vamos começar. A gente vai ver isso lá na polaridade das ligações e também para a polaridade das moléculas. E é agora para cada uma delas que a gente tem que saber diferenciar. Na polaridade das ligações, nós só vamos considerar aqui as ligações iônicas e as ligações covalentes. Então, a partir daqui é meio que um resumão do que a gente vai ver. Toda ligação iônica ela é polar, e vocês já vão saber por quê. Já a ligação covalente, eu tenho dois tipos. Ela pode se dividir em polar e apolar. A partir do momento que você começa a analisar as ligações em si, tipo, que tipo de elementos estão realizando essa ligação, você consegue entender essa polaridade, tá? E é a partir daí que a gente começa a definir quem atrai elétrons, quem não atrai, tudo a partir da eletronegatividade desses elementos e outros macetes que vão deixar isso aqui bem mais fácil. Então a gente começa a falar aqui da polaridade da ligação iônica. Toda ligação iônica é polar, porque a ligação iônica ela trata diretamente de transferência de elétrons. Então, nós sabemos lá que um elemento ele vai ficar com carga elétrica positiva e outro com carga elétrica negativa, porque alguém está cedendo elétrons para o outro completar a sua regra do octeto. Eu tenho um cátion e um ânion. Então, a partir desse momento, dessa transferência de elétrons, eu tenho a formação de compostos iônicos. O próprio nome já diz, composto iônico, quer dizer que ele é carregado de cargas positivas e negativas. Então, se ele é carregado de cargas positivas e negativas, então eles apresentam polos.
Como que a gente vai confirmar isso? Quando eu tenho uma ligação entre um metal e um ametal. Lembra lá da ligação iônica? Então eu vou ter ali um cara que vai ter uma carga positiva com um cara que vai ter uma carga negativa. Então, já sabendo dessa transferência de elétrons, automaticamente eu estou formando polos, porque os elétrons estão se concentrando em um polo, em um local. Belezinha? E aí nós temos a ligação covalente agora para analisar a polaridade dela. A gente vai ver duas etapas. Primeiramente, os polos dentro da ligação covalente estão relacionados diretamente à eletronegatividade. Não que na ligação iônica não esteja, é que é mais fácil você ver porque já tem troca de elétrons, né? Essa transferência de elétrons da iônica já indica que vai ter íons aí, vai ter a formação de cargas. Na covalente, a gente tem que ver pelo tipo de elemento que está fazendo a ligação. A ligação covalente vai ser apolar quando os átomos eles têm a mesma eletronegatividade. Isso quer dizer que se eles forem iguais, eles vão ter a mesma eletronegatividade. O oxigênio, para formar o gás oxigênio, eu preciso de 2 átomos de oxigênio. Eles pertencem à mesma família, é o mesmo elemento. Então, ele tem a mesma eletronegatividade. O mesmo ocorre com o nitrogênio. Para eu formar o gás nitrogênio, eu preciso de 2 átomos de nitrogênio. Então, eu preciso, aqui eu já verifico que a minha ligação vai ser apolar, porque eles têm a mesma eletronegatividade. Então, quando uma ligação covalente vai ser apolar? Quando eu estou tratando de ligações de elementos que são iguais, ou que tenham a mesma polaridade, ou que tenham a mesma eletronegatividade. Isso a gente verifica, algumas tabelas trazem um númerozinho indicando essa eletronegatividade. Hoje as questões já trazem isso para vocês. Só que não é isso só que ela quer saber. Se você sabe reconhecer os tipos de elementos ali das propriedades periódicas que a gente viu na tabela, isso aqui vai ficar muito mais fácil. Então, bateu o olho, eu tenho 2 átomos iguais ligados entre si, eu não tenho formação de polos, porque a eletronegatividade é a mesma. Então, essa ligação vai ser apolar. Agora, eu tenho a ligação covalente, que pode ser polar. E aí, então, nós já vimos a polaridade para a ligação iônica e para a ligação covalente. E agora a gente finaliza essa aula vendo a polaridade das moléculas. É um macete bem tranquilo para vocês aprenderem a verificar essa polaridade aqui. Só não confundo quando ele falar polaridade da ligação com polaridade da molécula, porque na molécula a gente está vendo os átomos ligados entre si e na ligação é o tipo de ligação que está acontecendo. Então, na polaridade das moléculas, eu tenho que ficar de olho no átomo central. Lembra que a gente viu lá em geometria molecular? Que é o átomo central que manda naquele negócio. Se eu sei quem é o meu átomo central, e vocês sabem, eu tenho que verificar se nele está sobrando um par ou 2 de elétrons, ou se não está sobrando elétrons. Se sobra elétrons, é polar aquela minha molécula. Agora, se não sobra elétrons, para um pouquinho e analisa duas coisas. Se o número de ligações daquele átomo central é igual ao número de átomos iguais da tua molécula. Já vou mostrar para você o exemplo. Se for igual, essa molécula é apolar. Agora, se o número de ligações for diferente do número de átomos iguais naquela molécula, essa ligação vai ser polar. Então, vamos dar uma olhadinha nos exemplos para ficar agora bem mais claro isso aqui. Então, o primeiro exemplo que eu vou usar aqui é da água, né? O átomo central é o oxigênio, porque ele é da família 6A, e aí está fazendo uma ligação com o hidrogênio e outra ligação com outro hidrogênio. O que aconteceu aqui? Ele tem sobrando aqui 2 pares de elétrons. Sobrou elétron no átomo central, polar. Não preciso bater o olho em mais nada. Próximo exemplo, NH3 é a nossa amônia.
Então, o nitrogênio ele é da família 5A, né? A família já indica a quantidade de elétrons, então quer dizer que ele tem 5 elétrons. Só que a amônia, tendo 5 elétrons, precisa fazer apenas 3 ligações para completar a sua regrinha do octeto. Então, o que acontece no átomo central? Sobra um parzinho de elétrons. Sobrou elétrons, polar, simples assim. Próximo exemplo é o metano. Então, a gente tem o CH4 e temos aqui a montagem dessa molécula. Tem o carbono no meio, que é da família 4A, então ele vai ter que fazer 4 ligações para completar 8 elétrons. Então, ele fez 1, 2, 3, 4 ligações com hidrogênio. Opa, não sobrou elétrons, então eu vou lá e dou uma olhadinha na segunda regra. Não sobrou elétrons, mas eu tenho 4 ligações que ele tem que fazer. Só que eu tenho também 1, 2, 3, 4 átomos iguais, né? 4 hidrogênios. Então, o que acontece? O número de ligações é igual ao número de átomos iguais dessa molécula. Então, essa ligação vai ser apolar. Pegaram o jeito? Então, vamos fazer para o CO2. O CO2, eu vou ter ali o carbono sendo da família 4A, precisa fazer 4 ligações. O oxigênio, sendo da família 6A, precisa fazer 2. Então, o carbono faz 2 ligações com o oxigênio desse lado e 2 ligações com o oxigênio do outro lado. O que eu tenho que levar em consideração aqui, que é uma exceçãozinha da regra? Duplas e triplas ligações, dentro da polaridade, são consideradas como uma única ligação. Então, aqui eu tenho oxigênio, carbono, oxigênio, cada um fez 2 ligações, mas eu vou considerar como sendo uma para cada lado. O que acontece no meu átomo central? Não sobrou elétrons, então eu vou lá para a segunda regrinha. Então, eu tenho aqui 2 ligações, só que eu tenho 2 átomos que são iguais, que é o oxigênio. Então, essa molécula vai ser apolar. Tranquilo, né, pessoal? E aí, o último exemplo é o CH2Cl2. Temos aí o carbono como átomo central, porque é ele que faz 4 ligações. Então, ele fez 2 ligações com hidrogênio e 2 ligações com cloro, uma ligação para cada átomo. O que aconteceu aqui? O carbono ele tem que fazer 4 ligações. Só que de átomos iguais, eu tenho 2 hidrogênios e 2 cloros. Então, quer dizer que o número de ligações é diferente do número de átomos que são iguais. Então, eu tenho 4 ligações e 2 átomos iguais. Então, essa molécula vai ser polar. Tranquilo, pessoal? Vai dando um pause, vai anotando aí o macetinho, vão refazendo os exemplos, que isso aqui vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Na próxima aula, a gente vai ver as interações moleculares e a gente vai finalizando esse conteúdo, porém, a gente vai fazer muito exercício em cima disso ainda. Ok, pessoal? Até a próxima aula!